como a sua personalidade pode estar atrapalhando diretamente no seu emagrecimento. Vamos falar sobre isso? Então pega o seu café, que é a hora de conversar com a sua doc. Prazer, eu sou a doutora Paula Cardoso, médica pós-graduada em nutrologia pela USP e hoje a gente vai conversar sobre tudo, sobre emagrecimento e terapias injetáveis. Se eu te perguntasse qual a sua dificuldade de emagrecer, provavelmente você diria ansiedade, compulsão, eu sempre fui gordinho. Mas hoje eu vou te contar uma coisa que ninguém tá te contando. O seu problema não é o peso, é o que você acredita sobre você mesmo. Quando você olha no espelho, você se vê capaz de emagrecer? Ou você vê que você já tentou várias vezes, não conseguiu? Que é muito difícil. Que pra você tem toda uma genética interferindo. Isso são desculpas. Ou quem sabe, crenças instaladas desde muito tempo. Isso é o que faz você começar uma dieta na segunda super animado. E na sexta você nem lembra que começou na segunda. Isso não é por falta de força de vontade. Na verdade, é o seu cérebro programado contra você mesmo. Agora na internet está muito a modinha de acredite em você, aquela frase clichê. Mas ninguém explica como. E aí você fica, realmente, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que, mas eu tenho que não resolve nada. A gente está aqui para descobrir e desvendar por que e como a gente vai fazer para agir, tá bom? Então, eu vou te contar uma história que eu acho que vai ficar claro para você. Pense em uma pessoa que foi sequestrada. E aí, o sequestrador chega para a pessoa e fala assim: eu só vou te manter vivo se você acreditar que eu sou Jesus Cristo. E aí você vai falar o quê? Claro, eu acredito em você, eu acredito. Mas realmente você acredita? E é exatamente isso que você faz no processo de emagrecimento. Você fala pra você que você vai emagrecer, só que você não acredita ser capaz. É sobre acreditar em você, sobre a crença instalada. Muitas vezes a gente acha que a gente é incapaz, mas não necessariamente a gente é incapaz. A gente precisa de um planejamento para a gente chegar no objetivo final. E isso acontece com a capacidade de a gente achar que a gente vai chegar lá. Por exemplo, se você planeja que você vai chegar na cidade vizinha e você se vê capaz, você faz o quê? Você pega o carro, ou o ônibus, ou o que você quiser fazer, ou qual meio de transporte você escolher, e você vai caminhar até chegar lá. Porque você acredita que você é capaz, você tem um plano e você acredita na sua capacidade. Mas se você não acredita que você vai chegar na cidade vizinha, você nem vai tirar o carro da garagem. Ou você até pode tirar, mas aí você fala, ai, vai faltar gasolina. E você não procura estratégias para você chegar lá. Você acha que vai faltar gasolina. E se tiver uma tempestade? E se minha filha precisar de mim agora? E se eu não tiver tempo para voltar? E se a gente vai procurando várias desculpas? Não é porque você não é capaz, você entende? É porque a sua mente te programou para você continuar no lugar que você tá. Não a se desafiar a chegar no lugar que você quer estar. Porque o lugar que você quer estar é como se fosse uma frase que eu gosto muito de dizer para os meus pacientes. É como se eu dissesse, eu vou conquistar o mundo. Emagrecer é como se a gente estivesse dizendo, vou conquistar o mundo. É muito bonito dizer, mas a gente pensa internamente, eu consigo conquistar o mundo? Não, então eu nem vou dar o primeiro passo. Ou eu não vou continuar dando o segundo passo, porque eu já dei o primeiro, não consegui no primeiro, então vou desistir. Então, é sobre a crença de acreditar que a persistência e saber o caminho, você vai chegar lá. É que as suas crenças vêm lá da infância. Pensa comigo em um bebê. Quando você chega para ele, um bebê de 2 anos, e você dá um peso de 5 quilos e fala, carrega. O bebê não consegue carregar um saco de arroz de 5 quilos. Mas ele vai fazer toda a força do mundo. Mesmo sem a capacidade. Ele acredita que ele é capaz. Mesmo sem a capacidade, ele acredita que ele é capaz. Por quê? Porque ninguém implementou na cabeça dele que ele não é. E onde é que começa o perigo de enraizar essas crenças na infância? Começam em falas como, come mais uma colherzinha que já tá acabando. Ou até mesmo, comida não se joga fora.
Porque aí acontece o quê? Cria adultos que não respeitam o senso de saciedade. Por quê? Eu já estou satisfeita, mas eu tenho que comer mais uma colherzinha, porque já está acabando. Ou adultos que acham que podem se recompensar de um dia difícil comendo doce. Porque eu já comi tudo, fiz minha tarefa do dia, agora eu mereço um doce. Você entende que o emagrecimento não começa com reduzir ou se restringir com a sua alimentação no seu prato? Mas eu não tive nenhum desses problemas na infância, eu não ouvi isso e eu percebo que o meu problema começou na vida adulta. E se eu te disser que as crenças também podem ser iniciadas na vida adulta? Quer ver só? Imagina comigo aquela pessoa com 25 anos que tentou emagrecer pela primeira vez. Ela fez dieta, ela fez exercício, ela conseguiu emagrecer 15 quilos, mas voltou tudo de novo. O que isso gera nela? Que ela não é capaz. Não é porque eu tive um momento, um motivo para engordar de novo. É porque eu não mereço ser magra. Ela começa a criar um pensamento de incapacidade a partir de uma ocasião. Seria como se a gente, uma vez, teve um desentendimento e disser: eu brigo com todo mundo, eu sou muito brigona. E isso não é uma realidade. O nosso cérebro tem uma tendência a repetir o que foi pensado. Então repete: eu não sou capaz, até que vira uma verdade. Só que uma coisa boa que eu preciso te dizer é que o nosso cérebro, por mais que ele queira repetir, ele também tem a capacidade chamada de neuroplasticidade, que significa que ele pode se reinventar e mudar esse pensamento de eu não sou capaz para é possível mudar. Com uma estratégia. Claro que não vai ser fazendo as mesmas coisas que a gente vai ter os mesmos resultados. A gente precisa mudar o que a gente está fazendo. Deixa eu te contar uma coisa que vai te assustar, mas é a pura verdade. O seu cérebro não trabalha para te fazer feliz. Ele trabalha para te manter coerente com o que você acredita que é verdade. Vou te contar uma história para ficar mais fácil de você entender. Uma mulher que é traída uma vez e perdoa o marido, todas as vezes que ele sai de casa, ela lembra que foi traída. E todas as vezes que ele sai de casa e ela pensa que ele vai trair ela tá se sentindo traída de novo. E é isso que acontece com o emagrecimento. Todas as vezes que você acha que você não é capaz porque você errou uma vez na dieta, faz com que você acredite que você não é capaz para a vida inteira. Como essa mulher que foi traída. Ela foi traída uma vez, mas ela passa anos acreditando que ela foi traída, com a sensação, com o sentimento. Então, o que a gente precisa é desprogramar essa relação da traição, desse sentimento negativo com a comida. A comida pode te nutrir. A comida serve para te nutrir, não para te assustar. Não para você ter um confronto, uma briga com a comida. E essa briga se resolve quando a gente dá as pazes, quando a gente faz as pazes. As pazes com a nossa capacidade de se relacionar com ela. Tá, doutora, vamos ser prática. Me explica como é que eu vou fazer para quebrar essa crença logo. Quero resolver logo. Então a primeira coisa é que você não é coitada. Como protagonista da sua vida, vamos agir. Vamos pensar. Quando você come aquele doce, por que você está comendo aquele doce? Ah, me estressei. Mas tá bom, você precisava daquele doce? É muito importante você separar aquilo que você precisa do que você quer fazer. Quando você separa essas duas situações, você se torna o quê? Uma pessoa consciente. Uma pessoa que toma as rédeas da sua vida. Não é mais uma criança que uma mãe vai falar, você pode, você não pode, você tem que comer doce agora depois do almoço ou não. Você sabe o que você precisa fazer. E o que você não sabe, você precisa procurar um profissional. Esse é o momento de ser humilde o suficiente para falar: receita da internet não vai me levar para o próximo nível, porque eu já tentei isso. Provavelmente você já tentou. 99% das pessoas tentam sozinhas antes. E aí entra na questão que a gente precisa ser humilde para entender que um acompanhamento pode ajudar muito a gente a chegar em outro nível.
Lembra que eu falei pra vocês que o cérebro cria caminhos neurais, que são a neuroplasticidade, que é o quê? Novos caminhos pra gente chegar no nosso objetivo? Novos caminhos de a gente pensar diferente? Da mesma forma que você pensa sempre, eu não consigo, você vai começar a pensar, eu consigo. Mas sozinho é mais difícil. É a mesma coisa de você querer falar inglês com todo mundo falando português. Você estando em um meio que fala inglês, é muito mais fácil de você falar inglês do que se você estiver no Brasil tentando aprender a falar inglês. Então, o meio que um profissional experiente e focado no seu emagrecimento vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha mais facilidade em falar inglês. Ou mais facilidade de você começar a pensar que você é capaz de emagrecer. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso, resumindo, é que talvez você não esteja nem com excesso de peso por falta de conhecimento, porque hoje tem muito conhecimento. E você já pode ter passado por outros profissionais que falaram a mesma coisa que eu. Mas você pode estar reproduzindo uma história antiga, que está gerando os mesmos resultados, que você não está satisfeito. Então deixa eu chegar pertinho aqui de você, que a gente vai falar o final do vídeo, que eu gosto de se aproximar de você e falar o seguinte. Você não é aquela criança que precisava comer mesmo sem fome. Ou aquela criança que só podia comer doce se tivesse feito algo merecedor. Essa não é a relação. O que eu quero te convidar aqui é para dizer que você pode ter uma experiência nova com você mesmo. Você não é o pior momento da sua história. Você pode influenciar outras pessoas a serem a melhor versão delas mesmas a partir da sua escolha hoje. A partir da sua escolha hoje, amanhã e tendo a consciência de que você é capaz de mudar. Porque quando você entende que você não é a pessoa do passado, você não precisa ficar presa a um peso na balança. E nem ao medo de ter falta de disciplina. Porque é aí que começa a transformação. Quando você para de se enxergar como a pessoa do passado. E talvez, pela primeira vez, você siga o caminho mais amoroso para você. Entenda que o emagrecimento não começa na balança. Começa quando você aprende a descobrir quem é você de verdade e a sua capacidade. Beijos da sua Doc.